A Adriana está aqui com a gente hoje, ela é nutricionista também, para falar sobre isso. É a maneira como você apresenta, né, Adriane? Daí isso faz com que a criança tenha prazer em comer, porque o visual também é tudo para a criança. Se para a gente come com os olhos, a criança mais ainda, né, Dri? Obrigada por você estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Igual você falou, né, a criança come com os olhos também, então a gente tem que ir renovando e reciclando para ela não enjoar, né, e para ela conseguir comer. Nós vamos começar pela maçã. Eu percebi. Obrigada o prazer é meu. Realmente, hoje em dia, a gente tem várias opções, a gente tem alimentos saborosos, bonitos. Olhando para a maçã, eu fiquei pensando, tudo bem, não tem como renovar porque maçã é maçã, mas tem. Você pode fazer uma maçã, por exemplo, picadinha, e eu posso fazer o quê? Com canela, fica mais molinha, às vezes a criança não gosta do aspecto mais duro. Mel, você acha legal utilizar? Mel, um pouquinho também pode, se for orgânico. Colocar o que na maçã, Andri, que seja saudável? Olha, você pode colocar uma canela, que é muito bom e a criança fica mais adocicada. Muitas mães acabam cozinhando também a maçã e colocando orgânico, né? Natural também pode utilizar um pouquinho. Então, porque daí dá uma roupagem diferente, né, Dri? Que é o que eu falei. Um dia você manda a maçã inteira, outro dia você corta, põe alguma coisa lá no meio e pronto, né? Ou com iogurte também. Que também é eficiente. Coloca uma chia, coloca uma aveia junto, que daí também ajuda a baixar o índice glicêmico da fruta, que é mais... Funciona bem. Funciona bem. E a manga? Por que você pôs a manga aí, menina? Nunca não me lembro de ter levado manga na lancheira da escola. Porque a manga, ela é bem docinha. Então, às vezes, tem aquela criança que não gosta de uma maçã, porque não é tão doce, e precisa de uma fruta mais adocicada. Então, a gente coloca uma manga, que daí não precisa nem do mel, né? Só ela já é o suficiente alto. Aí se torna mais saudável e saboroso. Uma coisa que eu não vi aqui nessa mesa é aquela granola pronta. Você evita também? Prefere usar fruta mesmo ao invés da... Porque diz que aquilo lá tem muito açúcar, né, Dri? Hoje em dia a gente tem sem açúcar, também é uma boa opção. Tá. Aí quando dá preferência para as que não têm açúcar, daí tudo bem. As com açúcar já tem bastante mesmo, então é melhor evitar. Então, por exemplo, e na banana? A banana, se bem que banana... Eu gosto muito de banana, então para mim banana, até a banana sem nada é legal. Prática, mas né? Para você dar uma mudada, como eu falei, não colocar todo dia, porque o ideal é que você coloque todo dia uma fruta, né, Dri? Isso, o ideal é uma fruta, ou só ela, ou acompanhando alguma outra coisa. A fruta, o que você pode fazer que fica legal também? Por exemplo, picar a banana, colocar no iogurte e colocar o mel, misturar tudo. Ai, que delícia. Aí fica um mix maravilhoso, né? Que também dá para fazer com que a criança... Daí que iogurte eu posso usar para a criança? Posso usar porque o natural desnatado mata, né? Porque é amarguinho, a criança não gosta muito. Na verdade, o que a gente pode fazer também? Usar o natural e a mãe adoçar ele um pouquinho com açúcar mascavo. Nunca com xilitol, nada disso para criança, né, Dri? Ou pode? Então, até pode. O xilitol, que ele é... A restrição alimentar para adulto. Então, a gente costuma indicar mais para restrição alimentar. Muito cedo para fazer essas coisas, né? Porque normalmente a gente tem adoçando em casa. Ela sabe a quantidade, ela a criança sabe o que gosta tem. e tudo. Bem melhor do que já comprar adoçado. Dri, tem aquele açúcar novo que uma colher dele equivale a 5 de açúcar. Isso também pode para criança? É mais coisa para... puxar para o lado do saudável, não para emagrecer, né? Entendi. Aí se for um caso de emagrecimento... Que daí já não faz bem para a saúde. Uma coisa, por exemplo, a criança normalmente não gosta da fruta assim in natura, porque qualquer uma das oleaginosas, elas não têm muito sabor, né, Dri? A gente sabe que faz bem para a saúde, e assim como o damasco, que não é azedinho... O das castanhas também são, com iogurte, um mel, fazer um mix. Você pode fazer um mix tanto do iogurte com as frutas, ou das castanhas para ir mudando. É mais azedinho. Tem criança que não está acostumada, o paladar não está acostumado. Então, o que eu faço para melhorar isso? Então, eu trouxe até uma coisa bem prática que dá para ir mesclando. A ideia do não cansar, não mandar todo dia a mesma coisa. Sempre o iogurte. Ou então você pode fazer um bolo desse, que você misturou tudo aqui, não misturou, Dri? Gente, olha que lindo esse bolo. Eu achei que uma carinha de bolo de Natal. E não ele é delicioso, deve ser gostoso mesmo, mas eu achei bonito, porque ele é colorido, né, Dri? Atrai, Você usou alguma coisa vermelhinha aqui, parece... O que é? O cranberry? Sou a banana mais madura, então ela fica bem docinha. Então a massa é feita de banana, é isso? Banana, ovo e aveia. Gente, olha só, é super fácil para fazer, faz em micro-ondas. Aí tem uva passa, tem damasco, tem nozes, tem um pouco de cada do que tá aqui. E daí, se você usar o demerara aqui, a criança nem vai perceber a diferença, porque o bolo já é escuro. Isso. Nesse caso, não tem o demerara, porque a gente usa... até se bobear.
Se bobear dá para fazer mesmo. E fica bem docinho, isso que é bom. Então isso aí é uma alternativa para você incluir na alimentação da criança, que é super importante desde cedo. Nós não nos habituamos, não tinha essa coisa de comer oleaginosa quando eu era pequena. Isso aqui é uma coisa que você tem que fazer com a criança, para a criança aprender. Porque criança, se você começar a educar desde cedo, a criança vai mudando o paladar. Tanto que tem criança que não come, tem pais que seguem as restrições médicas de não dar chocolate ou açúcar para a criança até os 2 anos, e a criança não fica tão doida por açúcar depois, porque não conhece, você não vai gostar daquilo que você não conhece, né? Quanto mais cedo educar, melhor é. Então é melhor que você já faça isso logo de cara. A Adri trouxe também 2 tipos, suco não, esse aqui é água de coco, e esse aqui é o quê, Adri? É um chá gelado. Olha só, não de caixinha, chá. Faço chá na minha casa e deixo gelado? Isso, de preferência faça em casa, da preferência do sabor que a criança mais gosta e deixa gelado. E esse aqui é água de coco, né? Água de coco. Que também não faz mal para nenhum caso da vida, né? Não, pelo contrário, é muito bom, hidrata. Se a criança não gostar, a gente tem as opções também de... Normalmente, se tiver frio, pode deixar o chá mais morno ou gelado. E a água de coco não tem restrição nenhuma, pode consumir à vontade. Lanche, porque vamos imaginar também, por exemplo, o que você colocou nesse pão? Ele tem um patê de frango, alface, cenoura, tomate também. Posso montar a lancheira um dia com um pedaço de bolo e uma fruta, né, Dri? Isso mesmo. Porque, na verdade, aqui já tem as frutas. Então, vamos reforçar a fruta. E posso montar no outro dia o pão com alguma fruta, certo? Exatamente. Poxa, para fazer o patê, se a criança gostar mais. Pode ser o peito de frango, que também tem menos gordura, desfiar ele e fazer o patê, não tem problema. Então ele sustenta mais aquela criança que sente mais fome, que gosta mais do salgado, é mais completo. Né? Odri, o patê de frango, eu tenho que usar o filé de frango ou eu posso usar a carne, sei lá, da sobrecoxa? E você pode usar tanto pão integral, 100% integral, como, por exemplo, um pão de mandioquinha, que nós estamos fazendo hoje. Isso, exatamente. Pão que fica até melhor, porque você tira a farinha. Exatamente. Evitar a farinha da criança, o integral, é melhor? É melhor, porque, como você disse, quanto mais cedo ela começa, é mais fácil ela se desde cedo, quanto antes, para ela se habituando com o paladar mais do integral do que da farinha branca. Isso inclui também o arroz? Não estamos falando aqui, mas agora já vou aproveitar. Isso inclui arroz também, macarrão? Se eu conseguir incluir na alimentação... Farinha branca, né? Idri, desde cedo, você também não prejudica a criança se ela não ficar consumindo a farinha branca? É bom evitar também de adaptar, porque se ela se acostuma com branco, depois é difícil tirar, né? E aqui o que é, Adri? Deixa eu cortar aqui. É uma bolacha? É um biscoito de arroz. Ah, menina, um biscoito de arroz com chocolate. É alfarroba. Não é chocolate. Ele engana muito, parece muito chocolate, mas ele não tem cafeína, é rico em antioxidantes, é muito bom. Dá pra doce? Enganar à vontade. Docinho. É muito bom. Eu gosto bastante. Alfarroba é feito do quê? Que tem gosto de chocolate? Na verdade, é um fruto que dá, que tem mesmo essa... Gente, que delícia isso! Que parece bastante com chocolate. Então, hoje em dia é vendido muito para enganar a vontade, né, do chocolate. E a diferença dele para o cacau em pó, que é parecido, é porque ele não tem a cafeína. Gente, é muito legal. Eu não sei se você já viu para comprar. De vez em quando eu compro, porque ela não tem gosto de nada, mas também não tem caloria nenhuma. Exatamente. Essa bolacha, bolacha de arroz. Que a bolacha de arroz você tem tanto pequenininho, como tem umas em formato de pão mesmo, maiores. E assim daí você pode fazer isso, mergulhar ela na alfarroba, a criança ainda vai achar que está comendo chocolate, não precisa nem contar. Não precisa. Ai, Dri, demais, gostei demais, viu?